Pode começar a ler, professora, por favor. De vida, psicografia de Chico, a lição de número 107, vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Os agrupamentos religiosos do mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o real do íntimo das criaturas, construindo gloriosa luz do tempo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhes governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Que Jesus continue nos envolvendo com as suas bênçãos de paz. A professora Cândida Barbosa é esposa do doutor Elias Barbosa, um grande amigo de Clóvis Tavares, de Chico Xavier, e biógrafo também de Chico. Ele escreveu vários livros sobre Chico e era amigo do Clóvis. Emmanuel. Nunca é demais falar de Emmanuel, o sábio benfeitor espiritual de Chico Xavier. É de fundamental importância conhecermos mais a respeito da concepção desse retrato, tão divulgado no meio espírita. Trata-se de uma réplica da obra original do pintor mineiro Delfino Filho, que se encontra desde o início dos anos 50 na sala de passes do Centro Espírita Luiz Gonzaga. Em 1934, Emmanuel identificou-se para Chico como um sacerdote católico, cuja última encarnação ocorrera no Brasil no século XIX. Em 1940, revelou outra de suas encarnações, o senador romano Públio Lentulus, que viveu na época de Jesus. Por sua vez, em 1949, Chico revelou ao amigo Clóvis Tavares que Emmanuel lhe confidenciara também ter sido Padre Manuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo, no século XVI. A família Joviano. Dr. Rômulo, nascido em 1892 e falecido em 1970, e Dona Maria Joviano, nascido em 1901 e falecido em 1960, casaram-se em dezembro de 1923, ano que passaram a residir na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Em 1930, retornaram para Pedro Leopoldo, onde ele voltou a ocupar o cargo de diretor da Fazenda Modelo de Criação do Ministério da Agricultura. Culto de formação apurada, Dr. Rômulo conheceu o Espiritismo em 1924, quando adquiriu o Livro dos Espíritos na sede da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. Como outros homens de sua época, ele era sério e rigoroso, adequando-se perfeitamente à disciplina exigida por Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico, para tão importante missão, apoio e segurança na mediunidade espírita,
sempre seguindo os postulados do espiritismo cristão. Segundo estudiosos do espiritualismo, a família Joviano teve a mesma importância para Chico Xavier que a família Bodin para Allan Kardec. Participou diretamente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, e o primeiro presidente dessa nova sede foi o Dr. Rômulo Joviano. Essa é uma fotografia da época. Amorim Joviano, em 1950, lá no Luiz Gonzaga. Vocês vão entender daqui a pouco por que a gente está enfatizando a presença Essa é uma pintura clássica lá na Fazenda Modelo, com uma reunião mediúnica entre Chico e Pietro Baldi. E aqui nós temos o Clóvis Tavares, o Dr. Rômulo Joviano e a Dona Maria Amorim Joviano, os pais da Wanda. Essas três pessoas participam diretamente da história do livro 50 anos depois. Por isso que nós estamos dando esse destaque antes da palestra do Flávio Mussa Tavares. Nós vamos ver agora uma pequena cena da Fazenda Modelo. Chico Xavier presidindo a transferência do Dr. Rômulo Joviano para o Dr. Darwin. Essas cenas são de 1951. E aí vocês veem essa mocinha aí, é a Dona Wanda Joviano. Trabalhou com Chico na Fazenda Modelo, na casa dela, na casa dos pais dela. Chico trabalhava, fazia uma sessão mediúnica às quartas-feiras, onde ele recebeu vários livros, e alguns, inclusive, editados depois da sua desencarnação, a pedido de Chico Xavier. Dr. Rômulo é uma família que faz parte que reencarnaram, mas que eles são personagens no livro 50 anos depois. Chico recebia, datilografando, mensagens dos amigos espirituais, principalmente de Emmanuel. Concluída a cota datilográfica, das mensagens recebidas, Chico subia a escada de acesso à varanda da casa e no gabinete de Rômulo colocava sobre a mesa as páginas recebidas e retornava para o escritório da fazenda. Assim foram recebidos os romances Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e muitos outros livros da doutrina espírita cristã que temos a bênção de ter em nossos estantes. Que Jesus nos abençoe e que possamos, muitos de nós, ou quase todos, formar em casa um grupo doméstico que se dedique ao estudo do Evangelho, porque faz muita diferença em nossas vidas. Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 100.
título Auxílios do Invisível, e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à Porta de Ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, ponto e vírgula, tendo saído, vírgula, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele, fecha aspas. Isso é um trecho de Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual, ponto. Não importa o nome pelo qual se designe este amparo, ponto. Na essência, é invariavelmente o mesmo, vírgula, embora seja conhecido entre os espiritistas por, abre aspas, proteção dos guias, fecha aspas, e nos círculos protestantes por, abre aspas, manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário, ponto. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Ponto, parágrafo. Outro parágrafo. No entanto, a contribuição recebida por Pedro, vírgula, no cárcere, vírgula, representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, vírgula, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, vírgula, que o liberta, vírgula, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, vírgula, caminha ao lado do mensageiro, vírgula, ao longo de uma rua, ponto e vírgula. Contudo, vírgula, o emissário afasta-se, vírgula, deixando novamente entregue à própria liberdade, vírgula, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas, ponto, parágrafo. Essa exemplificação é típica, ponto. Outro parágrafo. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno, ponto e vírgula. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, vírgula, aprendendo a caminhar sozinho, vírgula, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, vírgula, convicto de que se encontra no mundo para aprender, vírgula, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Clóvis Tavares, amigo e biógrafo. Um jovem comunista de 20 anos namorava uma adolescente também comunista que fazia palestras sobre socialismo para grandes plateias na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Seu nome, Clóvis Tavares, nascido em 1915 e falecido em 1984. O nome dela, Nina Arueira, nascida em 1916 e falecida em 1935. O sonho do casal era ter um filho a quem chamariam de Liu. A vida desses jovens tomou um novo rumo quando Nina conheceu um bondoso senhor que, com seu ideal espírita cristão, a transformou. Por sua vez, Clóvis leu Parnaso de Além-Túmulo e Carta de uma Morta, livros psicografados por Chico, e descobriu sua religiosidade. Assim o casal se encantou com a doutrina espírita. Meses depois,
Nina adoeceu gravemente e desencarnou nos braços de Clóvis. Já no plano espiritual, Nina idealizou uma escola para crianças pobres. No plano terreno, Clóvis realizou o que a sua noiva idealizara, fundando a escola Jesus Cristo em Campos. Em 1936, Clóvis conheceu pessoalmente Chico na sede da FEB, no Rio de Janeiro. Era o início de uma longa amizade. Agora falar um pouco de Clóvis Tavares, outro personagem do livro 50 anos depois. Clóvis Tavares escreveu vários livros, entre eles 30 anos com Chico Xavier, Amor e Sabedoria de Emmanuel. E ele leu essa mensagem que nós não sabíamos o nome dela, e na época eu dei o nome de Repara a Natureza, porque o Clóvis copia ela em 1954, lá em Pedro Leopoldo, e numa palestra dele na Escola de Jesus Cristo, ele lê a mensagem dizendo que acabou de receber de Pedro Leopoldo, de Chico Xavier. Então é uma palestra inédita. Depois nós descobrimos, e nós publicamos essa palestra, na época em DVD, descobrimos que essa palestra ela saiu num livro com outro nome, mas isso totalmente ficou tão perdido, não é perdido para nós, é que para nós era inédito. 50, e eu pesquisei no Reformador, pesquisei em vários livros, não encontrei. Depois um companheiro de Belo Horizonte disse, não, essa palestra tem um outro nome, e saiu no outro livro. Mas ela é tão bonita. Aí você vê que o Emmanuel já falava em ecologia, já falava em respeito aos animais. Ela é tão linda que o André Trigueiro, quando a ouviu, pediu para colocar na 3ª edição do livro Espiritismo e Ecologia. Repara a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso por assegurá-la. O solo ferido pelo arado é berço milagroso da produção. A árvore 1000 vezes dilacerada orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. A fonte, superando os montões de seixos, pouco a pouco se transforma em grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem nas obras-primas da estatuária, quando não vertem do seio a faiscante beleza do material de ourivesaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentam-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência. A pobreza é simples abanagem do homem enquanto se refugia desacisado na furna da ignorância. Somente a alma humana distanciada do conhecimento superior assemelha-se a um fantasma de angústia, de miséria, de lamentação. Se podes, assim, observar o patrimônio das bênçãos celestiais no caminho em que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança.
serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem por onde passes um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E à medida que avançares na senda de elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te coroará de felicidade inextinguível nos cimos da glória eterna. Amém. Amigos, esta é a frente da Escola Jesus Cristo, em Campos dos Goitacazes. Esta é a Célia Lúcius, com seu filho. E aqui é um monumento a Allan Kardec, que foi construído no centenário do Livro dos Espíritos. Aqui, ó, bem destacado. Para vocês terem uma ideia do que é a Escola Jesus Cristo, é uma tradicional escola de 85 anos. E aqui o Horto de Célia. Esse cidadão aí é Chico Xavier, em 1940, com ele então com 30 anos, quando ele foi até a Escola Jesus Cristo para inaugurar o Museu do Ciro, um dos personagens do livro 50 anos depois. É tão histórico que vale a pena realmente querer saber mais sobre essa história linda de Célia Lúcius. E aí esse livro foi publicado recentemente, vamos dizer assim, Luz da Escola, baseado nesse relato. Na realidade, esse livro ele foi publicado na época, logo depois que o Chico inaugurou o Museu do Ciro, não? Com o Clóvis Tavares. E aí, o Flávio, depois ele me deu uma cópia, e a editora Vinha de Luz de Belo Horizonte fez uma edição em comemoração aos 80 anos da Escola Jesus Cristo. A família Clóvis Tavares, aí alguns netos, né? Os 4 filhos, a Margarida, o Celso, enfim, o Luizinho e o Flávio, para fazer a palestra para vocês daqui a pouco. Essa cena é uma cena da Escola Jesus Cristo, que foi inaugurada em 1935. E aí é parte do Museu do Ciro, mostrando para vocês a tradição que é essa escola, com gerações de diretores, de frequentadores, uma escola com 85 anos, tem uma história linda aí, onde o qual está ligada a vários poetas portugueses, João de Deus, Alta de Souza, enfim, aí é o Museu do Ciro. Como eu disse, o Chico Xavier foi inaugurar esse museu. A primeira peça do museu quem doou foi o Chico Xavier na época, em 1940. Imagina Chico Xavier sair de Pedro Leopoldo e ir para Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro, do estado do Rio, para visitar a escola de seu grande amigo Clóvis Tavares. Então, ele com 30 anos, Clóvis um pouquinho menos. E aí é o Museu do Ciro que faz parte da Escola Jesus Cristo. Todas as comemorações históricas do Espiritismo, de Chico Xavier, essa escola realiza. Aí A Saudade é um Método do Amor, é o nome de um livro recebido por Chico, já de Clóvis Tavares. Aí quando fez 100 anos do Clóvis. E aí, lembrança de Célia Lúcius. Depois o Flávio vai fazer a palestra dele, vai dar mais detalhes da Célia Lúcius. Meus irmãos, hoje, como sabemos, a Escola Jesus Cristo completa 80 anos
de vida, de existência, graças ao amor de Clóvis Tavares a Jesus Cristo. Inspirado por Nina Aroeira para fundar uma casa dedicada às crianças, esta casa cresceu, atraiu pessoas de todas as idades, sedentas do Evangelho, e hoje somos herdeiros desta grande obra espiritual iniciada por um jovem de apenas 20 anos de idade, em 1935. Clóvis Tavares, meu pai, pastor de nossas almas. Flávio, quem vai fazer a prece inicial é a sua mãe. Eu gravei hoje com ela, não falei nada para você, viu? Você desculpa aí fazer essa surpresa. Dona Hilda, ela faz a prece inicial. Vamos agora fazer a prece inicial para a pregação de Flávio Mussa Tavares, que vai falar sobre a vida do anjo Célia Lúcius. E que nesta oração nós possamos receber as bênçãos dela para a nossa caminhada. Senhor nosso, estamos aqui agora para te rogar ao coração compassivo bênçãos para este momento em que vamos refletir sobre a vida de Célia Lúcius, este anjo de luz que exemplificou a vida, a imitação de Cristo. Nós te pedimos que nos abençoes e, para melhor elevarmos nossos pensamentos e corações, vou repetir as palavras de Nestório, que foi tão importante na vida dela, numa oração. Senhor, evocando lembranças amargurosas, novamente na terra, escola abençoada de nossas almas, contamos com a vossa misericordiosa complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Perdoai-nos, Jesus. Dignai-vos abençoar nossas aspirações sinceras e humildes. Ensinai-nos a amar o planeta com as suas paisagens procelosas, a fim de podermos encontrar nas sendas terrestres a luz da nossa regeneração espiritual, a caminho do vosso reino de paz indestrutível. E em nome de Jesus, de Maria Santíssima e de Célia Lúcius, nós damos por iniciada a nossa reflexão de hoje. Assim seja. Agora eu vou tirar essa tela e jogar a tela da palestra. Ok, Flávio? Pode ser? Pode. Eu peço desculpas. Não, foi ótimo já. PowerPoint, vídeo.
e a gente não teve permissão do coronavírus para receber alguém em casa para nos orientar, mas a gente não, como a data é uma data importante, né, Flávio? Agora é com você. Bom, E vamos lá. meu pai, há muitos anos atrás, Hum, ele iniciou uma palestra assim, que quando nós vemos esse livro, hum, algumas pessoas vão perguntar, 50 anos, por quê? Da onde que vem esses 50 anos depois, sem ter o de quê? E aí ele explica que é exatamente da destruição de Pompeia no ano 79 pela erupção do Vesúvio, né? uhum, Erupção essa que tomou de surpresa a família de Públio Lentulus, que se encontrava numa uhum, casa uma casa de verão que eles tinham para aproveitar o verão mediterrâneo. As famílias uhum, romanas eram assim, elas tinham uma casa de verão para aproveitar, né, no verão mediterrâneo, e Pompeia era uma dessas cidades, né, um porto maravilhoso, uma cidade mimosa que os imperadores gastavam fortunas para investir em Pompeia, e o Vesúvio não teve pena disso, né? Ninguém acreditava que ia acontecer e aconteceu, e lá estavam Públio Lentulus, a, a sua serva doméstica Ana de Samaria e a nossa querida Flávia Lentulus também, junto com o seu esposo, também desencarnaram nessa erupção. E já no ano 135, ou uhum, seja, o espírito Emanuel, que é o Públio Lentulus, já se encontrava com 45 anos, ou seja, ele ficou entre 5 e 7 anos no plano espiritual. Foi uma reencarnação muito rápida, porque ele tinha necessidade de aproveitar aquele minuto do encontro que Públio Lentulus teve com Jesus. E ele, digamos, Jesus diz a ele, né, esse é seu minuto sagrado. Isso, e ele não quis perder esses séculos que ele perderia, e ele então consegue resgatar esses séculos todos como Nestório, né? Essa imagem é do filme Moisés, o Charlton Heston, né? Eu achei assim, uma imagem que poderia nos dar assim, a sensação de estar vendo como era Nestório, né? Porque a nossa tradição brasileira de conhecer a escravidão africana no Brasil, né? Muitas vezes a gente pode criar aquela imagem, eu sempre que li os 50 anos eu via Nestório um negro, mas Nestório era um grego de uma província grega da Ásia Menor, uma cidade grega da Ásia Menor, que era Éfeso. Então, ele era caucasiano também, não desmerecendo nada, mas é porque a gente às vezes faz a ideia, né? Quando lê, a gente vai fazendo as ideias, né? A Ana, né? Ela foi quem evangelizou. É muito interessante nós fazermos essa retrospectiva, porque o romance 50 anos depois depois disso aí. Logo que ele foi lançado, o livro 50 anos, em 1939, meu pai encontrou em 1940, numa livraria do Rio, um opúsculozinho pequenininho, em espanhol, chamado Santa Marinha, com aquele N com tio. E ele folheia, ele pesquisava nas bibliotecas os livros, porque ele pesquisava a vida dos santos, que ele fazia um estudo dos fenômenos psíquicos na vida dos santos. E aí ele encontrou, e quando ele folheou, ele logo
atinou que era a Célia Lúcius, reconhecida pela Igreja Católica, e como ela, depois que desencarnou, eles viram que ela era uma mulher, então ela, o irmão Marinho virou Santa Marinha ou Marina, né? Essa é a explicação, né, do porquê que ela tem esse nome, né? E não se sabe que ela tem o nome Célia Lúcius. O espírito Emmanuel, ele tem um valor muito grande porque ele teve a coragem de revelar, né, o passado de erros dele. E aí a gente, fazendo a comparação dos dois livros, dos 50 anos há 2.000 anos e 50 anos, nós vemos coisas interessantíssimas. Públio Lentulus humilhou os judeus. Ele participou da destruição, né, da cidade de Jerusalém. Ele nasce como escravo judeu. Ele ajudou a destruir uma pátria. E ele nasce como apátrida. Ele era um exilado, com o pai do jovem que jogou uma pedra quando a comitiva dele está chegando a Jerusalém. Um jovem atira uma pedra e atinge, né, o supercílio de Lívia, sua esposa. Então ele exige ele foi muito duro. Então ele tem o seu filho nessa vida sequestrado, né? Então, e na vida como Nestório, o seu filho também é vendido. O seu filho, que era o Ciro, é vendido. Ele só vai encontrar Ciro depois de adulto. Mas como no final da vida dele ele se tornou cristão, isso aí, olha só, todos esses 3 primeiros são aquele karma que traz consequências. Mas existe o final da vida quando nós temos condição de imprimir um karma positivo para a vida seguinte. Então, aquele final da vida dele, em que ele se torna cristão, conhece Paulo de Tarso, é evangelizado por Ana de Samaria, ele recebe aquela oportunidade de ter um ambiente sadio como cristão na vida de Nestório. E esse quadro é muito interessante, que é de um hindu chamado Ginarajadasa, e ele mostra assim, que atos prejudiciais prestativos produzem bom ambiente, atos prejudiciais, mau ambiente. Aspirações são aquelas vontades da alma. Não digo desejo, porque desejo é uma coisa inferior, mas a aspiração é uma coisa do superconsciente, é uma coisa superior. Então, eles produzem capacidade na vida subsequente. Os pensamentos elevados, eles nos trazem uma estrutura de caráter. Os êxitos, né? Então, as vitórias que a gente consegue nos trazem assim, aquele entusiasmo. A pessoa nasce com coragem, com vontade, com ânimo, né? As experiências, sejam dolorosas, de qualquer ordem, trazem a sabedoria, né? E o sofrimento, ele vai nos trazer aquela sabedoria também, que é uma forma de consciência espiritual, né? Todas essas circunstâncias, nós podemos observá-las através, quando a gente compara a leitura dos 2 romances. Uma coisa assim, muito interessante que nós temos que refletir a respeito dos 50 anos depois é um detalhe que está no prefácio do livro 50 anos depois. Ali nos é prometida uma bênção. Então, Emmanuel diz: busque entender a essência desse repositório de verdades confortadoras e do plano espiritual. O espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o
bálsamo consolador das esperanças sublimes. Ele repete o que João Evangelista, promete também no Apocalipse. Ele promete uma bênção àqueles que lessem o Apocalipse. Isso é muito interessante, porque o Apocalipse é escrito em Éfeso, a mesma cidade onde Nestório nasceu. E Nestório conheceu João na cidade de Éfeso. Ele, pequenininho, criança, ele viu João pregando na igreja de Éfeso, onde ele frequentava, né? Então, essas coisas, essas coincidências maravilhosas, e João haver psicografado, porque o Apocalipse é escrito pelo próprio Jesus, e João psicografou, né, o seu pensamento elevado e a sua vida tênue como ser humano, porque ele já era muito velhinho, ele já estava muito mais na espiritualidade, então a percepção espiritual dele era completa. E a amizade dele com Jesus era enorme. Então ele pôde captar os conselhos de Jesus que estão no Apocalipse. E o Emanuel, o Nestório, que foi também evangelizado por João, promete depois, narrando a vida de Célia Lúcia, também a semelhança de uma bênção para os que leem o livro 50 anos depois. E meu pai sempre nos recordava que esse mês de junho é um mês excelente para a leitura e releitura do livro 50 anos depois. Porque a gente não deve dizer assim, eu já li. Nosso querido amigo, Dr. Flávio Múcia Tavares, é um médico psiquiatra, presidente da Escola Jesus Cristo de Campos dos Goytacazes, uma escola fundada em 1935. Flávio, eu já estou te ouvindo. Flávio. Eu não estou aparecendo, mas eu vou continuar então. Continue. Mesmo sem aparecer minha imagem. Continue, ok. Essa imagem aqui, você quer que eu volte aqui nessa aqui, ó? Que isso aí é onde o Ciro estava preso. Antes da catacumba, um que está escrito aqui. O slide anterior. Sim, Ciro e Célia foram um namoro diferente. Eles apenas se tornaram amigos. Foi um namoro de amizade. Porque Ciro salvou Célia de um naufrágio. Ela caiu de um barco, né? Ele era um excelente navegador, que ele foi escravizado e foi mandado para a Índia. E lá ele teve acesso à biblioteca do seu senhor, e ele aprendeu sânscrito e leu os Upanishads, uma biblioteca enorme. Ele devorou aquela biblioteca dos Upanishads. Então ele tinha uma cultura assim fantástica. Era poliglota, sabia grego, sabia latim, sabia sânscrito. E ele voltou, quando ele voltou e foi adquirido, né, pela família de Ovídio Lúcius, ele tinha serviços simples, mas ele levava as pessoas para navegar num lago que havia lá na cidade onde eles estavam. E uma das vezes Célia se desequilibrou, teve uma onda, se desequilibrou, e ele se arriscou, pulou num lago fundo negro para salvar Célia. E foi aí que ele foi libertado, né? Era uma cerimônia, né, de libertação, que não significava muita coisa, porque ele continuava sendo servo da casa. E eles tinham, nesse envolvimento, nesse affair amoroso deles, um acordo. Eu e você, mas entre nós, um terceiro, Cristo. Ego et tu, sed inter nos tertius Christus. Então, isso aí era assim, era um sinal de pureza. E quando ele vai preso, porque ele é denunciado por um escravo, assim, vil, né? Uma pessoa vil que queria
crescer aos olhos de Públio de Ovídio Lúcio, baseado na intriga. Então, disse como se ele fosse um sedutor, né? E qualquer homem vai considerar que o outro homem vai ser sedutor. Ninguém pensa que uma pessoa é pura, né? E ele foi considerado um sedutor e ele foi mandado para a prisão, né? E foi açoitado. E Célia o encontra muito tempo depois, após um encontro que eles tiveram em Roma, ela o encontra na prisão mamertina e ela consegue uma autorização, o avô dela, Néio Lúcio, consegue uma autorização para que ela pudesse vê-lo nessa prisão que aparece aí, onde Pedro e Paulo foram presos também. E no encontro dele com Célia é muito interessante porque ela não consegue, ela o encontra um trapo humano, um homem magro, assim, uma aparência muito esquálida. Então ela toma um susto quando vê aquele homem assim sujo, um odor fétido, barba grande, sem noções, sem as menores condições de vida. Então ela entra num choro convulsivo e ele aconselha: que isso, Célia? Como te entregas assim a esse sofrimento? Então aí que ele conta para ela que ele teve um sonho e que nesse sonho ela era uma estrela e ele era uma coisinha mínima, um musgozinho da terra, né? E que faz lembrar aquela canção de Paulo Soledade, um pequenino grão de areia, olhando o céu, viu uma estrela e pôs-se a sonhar sonhos de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu, ele no mar. Dizem que nunca o pobrezinho pôde com ela se encontrar. Nessa visão, eles lá cantaram esse hino, né? Depois de tudo isso, vem a tragédia de Célia. Ela fica viúva do seu noivo e a mãe dela é envolvida numa trama, né? De uma grande calúnia, calúnia da qual ela não estava consciente. Ela apenas sabe que quando seu pai retorna de uma grande viagem demorada a serviço do imperador, antes do pai retornar, a escrava Atéria diz a ela que a mãe estava dando à luz a um filho. Ora, o pai já estava fora há mais de um ano, não tinha como ser filho do pai dela. Então, ela, com medo da reação do pai, ao ver a mãe dando à luz um filho, ela pega a criança nos braços, na hora que o pai está entrando, e pega as joias que ela tinha e entrega a Atéria. Olha, você vai confirmar. Ela diz, essa criança é minha. E a Atéria confirma isso, né? Depois de tantas joias que ela recebeu, né? Ela confirma, e o pai tenta matar a filha, mas a mãe não deixa. A mãe estava sedada, porque a Atéria tinha dado algum sedativo para ela, sedativo de plantas, né? Naquela época não existia Rivotril, nem diazepam, mas eram plantas sedativas que a mãe deu, alguma beberagem que uma médium assim, de má orientação, até hoje existem esses tipos de médiums, fez para poder ela ficar assim sedada. Mas mesmo assim, ouvindo aquele barulho todo do pai nervoso, gritando com a filha, com o bebê, e ela não deixa ele matar a própria filha, e ele então a expulsa de casa. Aí tem uma imagem de uma pessoa, uma menina de provavelmente 18 anos, que era uma aristocrata, que viveu como aristocrata e, de repente, era uma pessoa de rua, sem teto, andando pelas ruas de Roma sem saber o que fazer, né? Inclusive, isso aí é muito interessante, porque nós não vamos poder entrar nesse particular, porque senão vai perder muito tempo. Mas nessa imagem, ela carrega também uma cabra, mas ela não tinha como arrumar cabra nenhuma. Quem amamentou a criança foi a própria Célia. O amor, né,
ele produziu uma substância chamada ocitocina, que ela vem do cérebro, né? E ela andou pela Via Ápia. Quando ela, então, acha um abrigo, ela acha um abrigo que é uma gruta de Tibério, e onde ela fica ali abrigada do frio. E aí ela consegue ver o avôzinho dela, que já tinha desencarnado, né? Isso é muito interessante, porque a espiritualidade do ser humano, ela desenvolve a nossa glândula pineal, e toda pessoa pura é médium. O que não quer dizer que todo médium é puro. Nós nunca podemos fazer o caminho de mão dupla e de volta. Toda pessoa pura é médium, mas nem todo médium é puro. E aí a gruta de Tibério, né, onde ela viu o avôzinho dela, que deu a esperança de que ela ia alcançar, ia conseguir amigos, e esses amigos iam levar ela a uma outra oportunidade. Ela não sabia ainda qual seria essa oportunidade. Ele explica, então, para ela, né, que Ciro foi uma pessoa que havia já cometido muitos crimes, e que essa vida última que ele teve uma vida curta mesmo, e que ainda precisava do resgate vindo novamente como criança abandonada, como essa que estava nos braços dela, e ela, então, fica muito feliz sabendo que aquele bebezinho que estava no seu colo, né, a quem ela provavelmente alimentou com o seu leite humano, que era aquela pessoa a quem ela amava tanto. Agora, né? Isso aí foi a viagem que ela fez, passando por Alba Longa. Na verdade, ela atravessou toda a Península Itálica. Por o caminho que ela fez pela Península Itálica, descendo a Península Itálica. Pronto, você já entrou, já está no ar. E agora está todo mundo te vendo eu e você. Essa questão de transmissão, eu queria pedir perdão pelo seguinte: nós temos o Zoom e temos o StreamYard, mas um é diferente do outro, é complicado quando você passa PowerPoint. Quando é só imagem PowerPoint, beleza, mas quando você tem PowerPoint, duas câmeras, né? Quando você tem o vídeo, é complicado. Então, existe esse delay. E nós estamos fazendo isso por causa da data de 18 de junho, que é o dia de Célia Lúcia. Daqui a pouco o Flávio vai falar. Que é para não deixar passar a data, que é muito importante. Eu lembro, Flávio, que tem uma carta que o Nélio Lúcio escreveu para o seu pai. Não sei se você lembra dessa carta. Ele pedindo para a Escola Jesus Cristo homenagear o dia 18 de junho, que era o dia de Célia Lúcius, né? E o Nélio Lúcio, ele faz parte dessa família. São revelações que a gente tem que passar para o público isso para ver a importância que são os romances de Chico Xavier, né? E papai tinha o cuidado de juntar a folhinha, né, e com a nota que ele colocava no jornal. E o dia 18 de junho vai ser comemorado na Escola de Jesus Cristo, com uma palestra relembrando esse espírito. Então, isso aí é uma delicadeza que ele tinha com o espírito de Célia, é uma gratidão que ele tinha ao espírito de Célia, e isso nós vamos tentar comentar depois, porque ele foi o intermediário entre o reencontro do pai e da filha, a ideia de um possível aleitamento. Célia, então, ela se torna um monge. Essa história da transformação dela em monge é como se fosse um pai levando ela, que na verdade seria ele, para o mosteiro. Mas esse pai, que na tradição católica foi o pai que levou, na verdade o pai era Lésio Munácio, que não era o pai dela. Lésio Munácio tinha sido um nobre romano que foi acusado de um crime que não cometeu, e quem conseguiu a sua não condenação à morte foi Nélio Lúcio. E ele, quando descobre que Célia
a neta de Neio Lúcio, ele oferece a ela se vestir de homem para ir lá como o seu filho. Era a única forma dela sobreviver, né? Aquela criança já tinha desencarnado, ela levou cerca de 1 ano. Essa trajetória de Célia até chegar a Nápoles demorou cerca de 1 ano. E no convento, ela se desenvolve muito no trabalho do ensinamento daquelas reuniões de estudo do Evangelho, e o prior, né, o mestre, o chefe do convento lá, fica com inveja dela e bota ela para o dia da reunião, do capítulo, né, que ele chamava aquela reunião de estudo do Evangelho, ele manda ela fazer compra numa cidade vizinha. Então, ela pernoitava nessa cidade para voltar. Nessa cidade, né, uma moça meio sem juízo se apaixona por ela como se ela fosse um rapaz, né? Essa moça também engravida de um soldado romano e acusa o irmão Marinho, que nessa cena, ele é expulso do convento, né? Mas os outros irmãos pedem para deixar ele ficar nos fundos do convento, numa casinha que tinha lá. Era um lugar, um matagal enorme, que ela, com todo cuidado, transformou numa horta e numa criação de pequenos animais. E ali ela criou seu filhinho, que esse era Ciro também. O outro durou 1 ano, esse durou cerca de 4, 5 anos, né? Mas também morreu por causa das questões da falta de higiene, né? Insalubridade, né? Lugar frio, sem proteção, acabou tendo alguma infecção, alguma pneumonia, e também desencarnou. Curas que ficaram presentes na Itália, porque essa história foi recuperada, né? Chico anteviu essa história. Como que pode um médium antever isso anos antes de tudo isso ser recuperado? Não tinha como na década de 30, final da década de 30, alguém num município de interior, como era Pedro Leopoldo, ter acesso a essas informações que nós só conseguimos hoje por causa da internet. Porque são bibliotecas em Alexandria, bibliotecas em Veneza, coisas que estavam fechadas, que os mosteiros fecharam e foram liberados muito tempo depois, muito tempo depois que foi liberado isso. Isso aí é a morte, né, do Frei Marinho, e quando esse frei vão começar os preparos, aí que se descobre que era uma mulher, né? Aí as lendas se propagaram, né? E existem lendas em árabe, né? Existem lendas em copta, que é uma língua egípcia, existem lendas da Itália, na Rússia. Ou seja, cada um inventou a sua história. O Líbano, e todos eles mudaram algumas coisas dessa história. E o próprio Emmanuel, no prefácio, diz que a sua história está relatada pela Igreja Romana, porém, por causa do dedo viciado dos historiadores, pode haver algumas mudanças. Mas nos 50 anos depois é que está a verdadeira história, porque, inclusive, conta a parte que a Igreja não conhece, que é a vida dela de patrícia romana, e o fato de ela ter tido essa renúncia de ter assumido uma maternidade que nem era de sua mãe, mas ela achava que era. Depois, muito mais tarde, o avôzinho dela vai dizer para ela que a mãe era inocente, que ela não havia cometido crime nenhum, né? E ela, então, essa imagem é lá do Líbano, da região da Bitínia, é conhecida como Santa Marina da Bitínia. Em cada lugar... Explicar? Oi? Você pode explicar, por favor, a questão de Célia Lúcius e Santa Marinha? Célia, quando foi para o convento, foi chamada Marinho. Sim, porque isso. ela era filha de Romarinho. Quando descobriram que era mulher, eles mudaram, em vez de chamar irmão Marinho, irmã Marinha ou Marina.
E ela foi canonizada, demorou pouco tempo para ser canonizada, porque as tradições atribuíam muitos milagres a ela, porque ela, quando estava no horto, ela curava as crianças. As crianças chegavam lá doentes, ela colocava a mão sobre a cabeça das crianças e elas ficavam boas. Então, ou seja, tinha mediunidade. Em Polistema, na Itália. Então, na Itália, em Veneza, ela é venerada, no Líbano, na Rússia, no Egito, na Ásia Menor, em vários lugares, e existem tradições em várias línguas, falando a história da segunda parte da vida dela. É muito interessante isso, porque é semelhante ao que acontece com o livro Paulo e Estevão. O próprio Atos dos Apóstolos só conhece Estevão a partir de Estevão. Quando nós lemos Paulo e Estevão, nós conhecemos a vida de Gesiel. É muito interessante, porque esse aí também, a Igreja Católica só conhece uma parte dessa santa, não conhece a parte anterior, em que ela realmente mostra aspectos de uma personalidade evoluída, porque é uma personalidade que se dispõe a dedicar-se. Eu tenho aqui, eu não sei se tem essa figura aí também. Então, eu queria terminar lendo 2 poemas que meu pai fez. E isso é muita alegria para mim. Ele escreveu 2 poemas para Célia. Esses poemas, inclusive, são musicados, mas eu não vou cantar aqui, não. Ele escreveu Gratidão a Célia. Ó Célia bendita, ó anjo de luz, envolve nossa alma na paz de Jesus. Ensina-nos sempre a amar e sofrer. No mestre que amaste queremos viver. Das sombras de Roma até Alexandria, sofreste com Cristo, ninguém o sabia. Por isso, irmã santa, amamos tua história, queremos guardá-la em viva memória. A ti e a teu Ciro, a todos os teus, pedimos a bênção da graça de Deus. Nossa alma te é grata, ó Célia querida, inspira-nos sempre nas lutas da vida. E o outro é Hino a Célia. Recebe, Célia, da amplidão celeste, de nossos corações a humilde flor, da gratidão mais pura e mais sincera, que te votamos com ternura e amor. Bendita sejas tu, Célia bondosa, que deixaste a lição de paz e luz nos teus caminhos santos e perfeitos, acompanhando os passos de Jesus. Nós aqui ainda estamos neste mundo, escola abnegada e abençoada, aprendendo o amor e a verdade, esperando os fulgores da alvorada. Auxilia-nos, pois, tu que venceste, dá-nos de teu espírito de luz as forças do amor, do sacrifício, nas estradas de dor de nossa cruz. Bendita sejas tu, ó Célia humilde, teu lindo apostolado de bondade, há de ficar eternamente aceso no grande coração da humanidade. Transmite, Célia, ao teu Ciro querido, a nossa gratidão e amor imenso. Ao vovozinho Nélio, ao Lésio amado, e ao bom Nestório, o nosso afeto intenso. Espalha sobre nós o eflúvio e a luz da tua alma formada de humildade. Ensina-nos a viver como viveste, na renúncia, na fé, na caridade. Teus passos, tuas lágrimas de dor, tua palavra de pureza ungida, teu perdão, teu amor ilimitado, são os marcos de luz de nossa vida. Divina mensageira de Jesus, tu que amaste e que sofreste tanto, pede a Deus que nos ouça, Célia Lúcius, que nos dê força e nos enxugue o pranto. São poemas muito bonitos. E eu queria, assim, hoje, que como a tradição cristã comemora hoje também o dia de Santo Antônio, eu queria dizer que Santo Antônio foi o discípulo mais sábio de São Francisco. Na verdade, ele foi o único discípulo que São Francisco permitiu que estudasse.
mesmo porque, quando ele entra na ordem, ele já entra egresso da Universidade de Coimbra, onde ele era professor emérito, né? Dom Fernando, e ele então resolve se chamar Antônio, e São Francisco tinha um respeito muito grande por Santo Antônio, e era o único que ele permitia que estudasse, que pudesse ler. Os outros, nenhum deles era permitido estudar. E São Francisco sabia porque ele estava fazendo isso. Porque assim como Célia, na vida dela, ela viu como que a vaidade tornava as pessoas prepotentes, orgulhosas, sectárias. São Francisco também entendeu que, sem o conhecimento das grandes bibliotecas humanas, os seus discípulos poderiam ficar mais puros, aprender mais um pouco a humildade cristã, né? Eu acho que isso vem muito nos nossos dias atuais, porque nós estamos vendo assim uma vaidade muito grande. Se nós estamos num momento de recolhimento, se essa epidemia mundial, né, chamada pandemia, ela nos recolheu, né? Hoje era para eu estar em São Paulo, estou aqui em Campos. Então, assim, se isso tudo nos faz um recolhimento, é para que nós tenhamos uma consciência renovada disso. Nós somos herdeiros de uma terra renovada, e essa terra renovada vai ser uma terra repovoada. Eu gostaria até, se eu tivesse mais tempo, que isso vai ficar para uma outra oportunidade, de fazer uma comparação da vida de Célia Lúcius com o sermão das Beatitudes, que está no Sermão da Montanha. Porque das 8 beatitudes, beatitudes são bênçãos de felicidade. Então, abençoados sois vós, bem-aventurados, aventurado é feliz, né? Beato é feliz, beatitude é sermão das felicidades. Então, assim, eu gostaria de fazer assim, de cada beatitude, de cada felicidade, mostrar como é interessante nós vermos que essas situações de grande sofrimento, elas convertem dentro de nós numa alegria muito mais intensa do que as alegrias passageiras do mundo. Porque as alegrias passageiras do mundo são liberação de hormônios no cérebro. É igual que as pessoas fazem, tomam remédio para ficar feliz. Isso não é ficar feliz, é ficar com excitação cerebral. Quando toma remédio, esse remédio é muito bom para depressão. Ajuda, mas não é bom para depressão. É excitante. Não é um calmante, é um excitante. Então, assim, já a beatitude, ela nos dá uma alegria interior. Alguém que consegue ser humilde, ele consegue ter o reino dos céus dentro dele. Foi o que Célia teve. Então, eu queria, assim, depois, em outra oportunidade, fazer uma comparação de cada uma dessas beatitudes com a vida de Célia. Tá certo. Porque no prefácio também, Emmanuel fala, ela viveu ela viveu e exemplificou todas as virtudes cristãs. Ela viveu em sua vida todos os ensinamentos de Jesus. Eu vou lembrar aqui, porque Wanda coloca isso aqui quando nós escrevemos esse livrinho. Wanda mandou um recadozinho para a gente. Assim, ela coloca as palavras de Emmanuel. Coração amoroso e sábio, entendeu e aplicou todas as lições do Mestre Divino. Então, é baseado nisso, nessa percepção de Emmanuel, que eu queria fazer uma comparação com
o Sermão das Beatitudes, que é a primeira parte do Sermão da Montanha. Vamos marcar uma outra live, aí a Vou gente marcar já uma outra. aprendeu. Eu queria só, Flávio, se você me permite, tem pessoas que estão assistindo e não entendem de onde saiu essa história toda. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, ele escreveu 5 romances, contando a vida dele, o primeiro, né, que há 2000 anos, na época em Roma, mas nós estamos falando agora sobre esse livro, 50 anos depois, quando ele reencarna como um Nestório. escravo, um Nestório, um escravo, né? Então, nós temos, pode até ser que a editora da Federação Espírita Brasileira tenha mudado as capas, mas os meus livros, romances de Emmanuel, está aqui o primeiro, há 2000 anos, contando a vida dele. Depois do há 2000 anos, e vem o 50 anos depois, que é seguido, né, quando ele reencarna como o escravo. Depois tem o Renúncia, que é maravilhoso, foi feita até novela. Só para efeito de registro, a TV Bandeirantes, nos anos 80, fez a novela Renúncia, mas eles só foi ao ar 21 ou 23 capítulos, por causa da pressão, porque estava entrando no ar uma novela, já tinha existido uma novela da Ivani Ribeiro na TV Tupi, né? E aquilo lá mexeu muito com as outras religiões. Então a TV Bandeirantes, na época, tirou do ar a novela, que era, se não me engano, o Geraldo Vietti era o diretor. Então, Eles ambientaram o romance Renúncia em Portugal. Exatamente, também. Né? Então, isso aqui tem peças teatrais, não é, Flávio? Peças teatrais, a Rama cria uma conhecida atriz com uma tropa de atores profissionais que fazem teatro com a história de Alcione. As pessoas chamam Alcione, né? Ficou bem brasileiro. É bem provável que todas as pessoas que se chamam Alcione foi tirada desse livro. Sim, é muito provável que era um nome desconhecido. Até a cantora Alcione já revelou isso, que o nome dela foi dado Alcione porque o pai era espírita, se não me engano, e quis colocar o nome dela em homenagem ao Alcione do livro. A mesma coisa acontece com André Luiz, que não era um nome comum. Então, tem muitos André Luiz por aí. Agora, tem uns André Luiz aí que é até bom que não... Porque eles fazem coisa errada. Não são espíritas, apenas os pais leram a obra de Chico. Espírito, né? É o que acontece com o nome Jesus no México, né? Conta aí pra gente. No México, quase todo mundo é Jesus. É. Exatamente. Bom, e aqui a obra máxima. Até o próprio Chico Xavier, eu tenho uma declaração dele numa TV em Uberaba, dizendo que é o livro preferido dele, de todos os 515 livros que ele recebeu, o Paulo Estevam. Essa edição aqui é uma edição... eu lembro que eu tenho a edição antiga de 2012, já deve ter uma outra mais nova. São os romances maravilhosos de Emmanuel. O Ave Cristo, eu tenho uma declaração do Arnaldo Rocha, e confirmada pelo André Luiz, irmão de Chico, e o último capítulo do Ave Cristo foi escrito na cozinha da casa do seu André, apresentando aqui um pouquinho o Célia Luz, que você mostrou aí, semelhanças entre biografias católicas e o romance 50 anos depois, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Aqui os livros. Nós temos aqui todos os livros que foram recebidos depois da desencarnação de Chico, editados pela Vinha de Luz Editora. E aqui um livro extraordinário. Lembra desse livro, né, Flávio? É o seu pai, já no mundo espiritual, né?
mandando notícias através de Chico Xavier. Esse livro foi organizado pelo Flávio. É um livro fascinante. Quem quer saber como que é do outro lado, por fontes seguras. Não é, né? Fonte segura, Chico Xavier, o espírito Clóvis Tavares. E discografia de Chico. A saudade é o método do amor. Como eu disse, o Chico Xavier pediu alguns livros, que o Clóvis editasse alguns livros, pesquisasse, e esse aqui é fascinante, a Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. Pesquisa extraordinária. O Chico pediu para que o Clóvis fizesse esse livro. E aqui é uma edição nova, que os direitos autorais do ID, né? E nos 100 anos de Clóvis Tavares, a Federação Espírita Brasileira publicou, por sinal, eu queria agradecer aquele público, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o nosso querido irmão Geraldo Campetti, porque ele pediu-me, honrou-me com um prefácio. Então, você imagina que eu tenho um livro no qual tem o prefácio de Emanuel, comentando o livro, depois você também está apresentando, né, Flávio? E eu apresentando a nova edição do Mediunidade dos Santos, onde Clóvis Tavares mostra o fenômeno dos santos da Igreja Católica, que não são outras coisas a não ser médiuns. Todos os santos foram grandes médiuns e que merecem o nosso total respeito, porque a Igreja Católica eu tenho vários livros aqui do Clóvis. Outro querido livro dele é o Amor e Sabedoria de Emanuel, e o 30 anos com Chico Xavier, que é uma beleza. Flávio, para terminar, antes de terminar, eu queria pedir perdão para as pessoas. Mais uma vez, olha, eu e o Flávio, vocês estão vendo o nosso visual, a gente está 3 meses já trancado em casa por causa do Covid-19. Essa tecnologia é uma tecnologia nova que veio para ficar, a gente aprende, mas tem outras coisas para fazer, enfim. Então, a gente não pode deixar de pedir desculpas. Queria agradecer a dona Hilda Lúcia Tavares, sua mãe. Eu pedi para ela hoje cedo, para ela fazer a prece, ela meio acanhada, tal, mas ela acabou fazendo a prece inicial. Agradecer a dona Cândida Barbosa, amiguíssima, querida família, né? A família Barbosa, que era amigo, inclusive, de você e do seu pai. Ele editou vários livros lá no ID de Arara, e ele fez um trabalho extraordinário nos 40 anos do Parnaso de Além Túmulo, Chico Xavier, para a Federação Espírita Brasileira, em 1972, quando ele comenta todos os poetas do Parnaso. Ele fez uma pesquisa gigantesca, foi atrás, o Chico, inclusive, orientando ele, e saiu uma edição lindíssima do Parnaso de Além Túmulo, que nós usamos aqui todos os dias, porque há necessidade de consultar sempre o Parnaso. Tá? Então, eu queria agradecer a dona Cândida, agradecer a Beth lá de Petrópolis, agradecer a dona Wanda. Eu sei que essa hora ela já deve estar dormindo, mas ela está 93 anos de idade. Vocês viram, ela acabou gravando no telefone celular lá para o pessoal de Petrópolis. Enfim, é um agradecimento. Não, para nós jornalistas, o importante é registrar o momento. É importante registrar aquele momento, aquele fato. 50 anos depois, Célia Lúcio, eu nunca vou esquecer a carta do Nélio Lúcio para o Clóvis. Eu tenho uma cópia aqui, você me deu essa cópia, né? Tá bom? Eu queria pedir, para terminar, que você fizesse a prece final. Pode ser? Sim. Eu quero só, antes de qualquer a prece, eu queria dizer que o Flávio é um médico psiquiatra,
Ele é presidente da Escola Jesus Cristo, fundada pelo pai dele e pela noiva do pai dele, Nina Aroeira, que é uma pessoa amada pela família do Clóvis Tavares. Olha que coisa linda. Clóvis ficou solteirão mais de 20 anos. Aí a Nina junta as pessoas da família espiritual dela, nessa família maravilhosa e linda. Dona Hilda, né, tem aí seus filhos lindos, todas pessoas dedicadas ao estudo, são todos formados. E aí você tem uma família que vive, trabalha pensando em Jesus, em Kardec, orientados no início por Chico Xavier. Chico Xavier teve 4 vezes na Escola de Jesus Cristo. Inclusive um livro ele recebeu na casa de você, na casa que vocês foram descansar com ele, né? O Portal da Luz, em 1967. Então, ele saía de Pedro Portal da Leopoldo Luz, lá em Atafona. e Atafona, que hoje não existe mais, né? O vento acabou com a praia lá. Eu já estive lá com você. Então, veja bem, Chico Xavier saiu de Pedro Leopoldo, 2 vezes de Pedro Leopoldo e 2 vezes de Uberaba, para visitar a Escola de Jesus Cristo e essa família que todos nós amamos. Tá bom? Você faz a prece final? Vamos. Senhor Jesus, queremos, Senhor, elevar os nossos corações a Ti, num movimento de gratidão, num movimento de celebração, à memória desse espírito grandioso, desta Tua serva, que nós reconhecemos como uma grande mãe espiritual, que é a nossa querida Célia Lúcius. Conserva, Senhor, em todos nós a memória e a gratidão dela, e que nós possamos, Senhor, por piores que sejam as situações que estejamos vivendo, jamais esquecer que nós temos espíritos protetores, espíritos amados, e queremos repetir com o apóstolo João: filhinhos, nós temos advogado nos céus. Então nós, espíritas, nós temos advogados nos céus. Jesus é o nosso grande advogado, mas ele também nomeia outros advogados para nos secundar, nos ajudar, nos intensificar o nosso amor e a nossa fé. E a vida de Célia Lúcius é algo que intensifica a nossa fé e a nossa certeza de que o desamparo não existe e que estamos todos unidos para uma união futura sob a égide do Teu nome. Por isso te agradecemos, Senhor. Queremos endereçar aos espíritos do meu querido pai, Clóvis Tavares, do querido Chico Xavier, do espírito iluminado de Emanuel e do espírito santificado de Célia Lúcius, as nossas gratidões eternas, e que possamos, ao menos, cumprir alguma coisa em nossas existências, para que esses ensinamentos não hajam sido em vão. Te agradecemos e te rogamos a tua bênção, agora e sempre. Assim seja. Muito obrigado, amigos que nos acompanharam. Muito obrigado, Flávio. Eu tenho uma gravação sua de uma palestra no Grupo Espírita da Prece. Nós vamos liberar ela logo para o Facebook, para o YouTube, para as pessoas saberem mais. Desculpe a sua estar na sua presença, mas eu sou um grande admirador seu. Tá bom?
Eu tenho todos os seus livros. Ah. Esse de Kardec que você fez agora, né, que é o maravilhoso. Eu li ele assim numa semana. Enfim, meus amigos, muito obrigado. E nós vamos desligar. Vamos aprender a lidar com StreamYard e com o Zoom. Prometo para vocês. Eu comecei ligando o rádio, ligava e tinha o volume, só isso. Dos anos 50. Obrigado. Fica com Deus, todo mundo. Bem.